Graças a paz, irmãos. Bom dia. Muito bom estar aqui hoje. Muito bom estar aqui nesse momento. Abre a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Igreja Viva. E como foi dito em todos os domingos, não é sobre a placa Igreja Viva, não é sobre o CNPJ Igreja Viva, mas é sobre ser uma igreja viva. É sobre viver uma igreja, sobre ser uma igreja. É sobre a essência de uma igreja e não sobre a nossa placa, amém? Então, se nós chamássemos outro nome, nós teríamos essa série também. Se a nossa igreja fosse Igreja de Jaboque, seria a série Igreja Viva. Se a nossa igreja fosse outro nome, a série é Igreja Viva, porque nós buscamos viver uma verdadeira igreja. Aquilo que o Senhor nos ensinou, que o Senhor colocou na sua palavra. Por isso que nós formalizamos com sensibilidade ao Senhor essa série para trazer para vocês. Hoje é o último dia dessa série, do ensino, que nós vamos viver a igreja daqui para frente por todos os dias, como o pastor disse aqui na ministração da ceia. Para a gente viver a mesa da ceia e esperar o Senhor até que Ele venha, nós precisamos fazer isso como igreja, sendo essa igreja viva. 1 Coríntios, capítulo 12, quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Eu estou com a minha versão aqui, NVI, e ela diz assim, a partir do capítulo 12, a partir do verso 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido fosse, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros cuidando uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Ora, vós sois o corpo e os seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas?
São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Glória a Deus. Queridos, a ministração da palavra é um auxílio para que nós possamos e venhamos entender o que a Bíblia nos diz. Porque lendo esse trecho aqui, já não era mais necessário de nada. O apóstolo Paulo ensina o que é um corpo, o que é uma igreja, quem está nela, quem faz parte, como fazer parte. O apóstolo Paulo está deixando aqui bem claro e explícito para nós como devemos nos comportar ao ser uma igreja, depois que nos tornamos uma igreja. Então nós não teríamos mais dificuldade nenhuma em aprender isso aqui. Mas todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele deixa bem claro isso que ele quis dizer. Em todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas, ele escreveu sobre a unidade da igreja, sobre a unidade do corpo, sobre como ser um corpo. Mas aqui na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo foi um pouquinho mais explícito. Em todos os outros textos, você vai achar um texto mais enxuto, mas aqui o apóstolo Paulo gastou um pouco mais de tinta. Ele gastou um pouco mais de tempo. Ele gastou um pouco mais de saliva. Vocês lembram no primeiro domingo que eu disse que um papiro, que para escrever uma carta era muito caro? É por isso que o apóstolo Paulo é enxuto nas cartas. Uma irmã aqui da igreja, não está aqui hoje, ela publicou uma carta que a avó dela enviou para ela. E na carta a avó dela colocou lá que o avô dela estava com ciúmes, que ela não mandou beijo para o avô, que ela era muito amada, que amava muito a família dela, que estava com muita saudade. Ela, em poucas linhas, a avó dela descreveu para ela a vida, o sentimento dela por completo. Uau, é isso que é uma carta. É isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Foi isso que o Senhor Deus deixou para nós compreender o que Ele queria com a gente. É por isso que nós precisamos nos empenhar e nos desgastar em conhecer a palavra de Deus. Como que nós fazemos isso? Eu falei lá no primeiro domingo, anda com a gente, cola com nós, vem com a gente. Está comigo, está com a Bíblia, está comigo, está com Deus, está comigo, está com a palavra. Precisamos entender e compreender, porque essa igreja de Corinto aqui já estava desviando do caminho. Essa igreja já estava indo por um caminho que estava ruim para eles. Existia na época aqui nessa cidade, a cidade de Corinto é uma cidade mercantil, portuária. Pensa na 25 de março agora. Você vai lá na 25 de março, você fala Ninhal para um lado, outra língua para um lado, outra língua para o lado, você encontra gente de todas as nações em uma rua. Você entra na Galeria Pagé, você encontra diversidade de nacionalidades dentro daquele lugar. A cidade de Corinto era assim, uma cidade mercantil, portuária, uma cidade muito rica. E essa igreja nasceu nesse lugar. E essa igreja começou a se corromper, por quê? Porque as pessoas queriam profetizar para os mais ricos, outros queriam profetizar para os mais influentes, outros queriam falar para aqueles que entendiam melhor, e os pobres iam ficando de lado. Como o pastor já disse aqui na hora da ceia, não tinha mesa para os pobres. O apóstolo Paulo vai falar, um capítulo antes aqui que o pastor leu, o apóstolo Paulo vai falar assim, se você tem fome, coma em casa. Aqui a mesa não é para matar a fome física, mas é para matar a fome espiritual. E aí o apóstolo Paulo começa a escrever essa carta para essa igreja. Essa igreja já está acontecendo. E existia na época uma cultura que ser chamado de coríntio era uma vergonha. Ser chamado de coríntio era um xingamento. Assim como é chamar corintiano hoje. Se me chamar de corintiano é uma ofensa terrível. Ofende os meus pais, ofende a minha criação, ofende a minha fé. Tricolor, amém? Olha a divisão, irmãos. Mas ser chamado de coríntio nessa cultura era uma vergonha, era um xingamento. Eles não gostavam. Por quê? Porque era um lugar de depravação. E essa depravação entrou dentro da igreja.
E aí leia a carta aos Coríntios hoje. Leia os 2 primeiros capítulos da carta aos Coríntios hoje. Para você ver qual é a entonação do apóstolo Paulo para a igreja. Qual é a colocação do apóstolo Paulo para a igreja? Tem gente aí dentro pecando. E vocês precisam tirar esse pecador do meio de vocês. O apóstolo Paulo começa uma carta a uma igreja falando: tem gente aí dentro pecando e vocês precisam tirar do meio de vocês. E aí no decorrer da carta, quando chega aqui em 1 Coríntios 12, ele vai explicar o porquê. Porque um corpo é feito de muitos membros. E aí entra no que nós lemos. E aí se um membro adoece e ele não é tratado, não é cuidado, logo ele vai afetar outro membro. E aí eu me lembro da mensagem que eu ministrei, essa mensagem já lá no ano de 2020. Quando eu falei, eu fiz uma tatuagem na perna, na panturrilha. E essa tatuagem inflamou. E aí a minha perna inchou, as calças não entravam mais na perna. Me deu um problema, porque eu tinha que trabalhar de uniforme. E eu não conseguia colocar a calça no meu uniforme. E aí, porque eu mancava muito de uma perna, eu comecei a andar de frente com a outra perna, forçar mais a outra perna. E aí a outra perna também ficou doente. Eu falei, meu Deus, e agora? Por causa de uma tatuagem. Por causa de uma ferida, de uma inflamação. E aí, todo mundo mandava isso, isso é pecado, porque você se tatuou e tudo. Não é, não sei. Mas o fato é que um membro danificado afetou outro membro. E aí sabe o que afetou? O meu psicológico. Começou a me trazer preocupações. Eu comecei a fazer dietas para que a inflamação cessasse. Eu passei a não dormir mais direito. Comecei a ficar preocupado com o meu trabalho. E isso foi gerando uma enfermidade física e intelectual. E daqui a pouco, espiritual. Porque eu já não conseguia mais dar um testemunho fiel. Por causa de um membro danificado, eu consegui afetar todo o meu corpo. A nível físico, mental e espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo está falando. O que tem aí dentro danificado, conserte. Se está morto, descarte. Não sou eu não, é só abrir a Bíblia. É por isso que a unidade é muito importante. Por quê? Talvez as minhas mãos não sentiram a dor que a minha perna sentiu. Talvez os meus braços não sentiram a dor que a outra perna suportou. Mas a minha mente sentiu. E o apóstolo Paulo ensina em todas as igrejas que o cabeça da igreja é quem? O cabeça da igreja é Cristo. Deus colocou o Cristo por cabeça de todo o corpo. Então, quando o corpo é afetado, logo quem pensa no corpo? Cristo. Onde nós devemos buscar a solução? Cristo. Onde nós devemos buscar a cura? Cristo. Onde nós devemos buscar a solução do que está nos afetando? Cristo. O cabeça. Aquele que está acima. É Ele que vai derramar cura sobre todo o corpo. Eu não posso deixar com que membros se contendam uns com os outros, porque a solução está em... E aí o que eu fiz nessa época? Eu fui procurar um amigo, falei com ele, ele me passou um remédio, a inflamação passou, ele me ajudou conversando no discipulado, eu sarei o corpo físico, mental e espiritual com uma conversa. Com a unidade da igreja. Um membro ajudando o outro. Um membro sentindo a dor do outro. Um membro olhando para o outro. Eu escrevi algumas coisas aqui, eu queria deixar essa mensagem um pouco mais chata, didática. Eu falei com o Gui na semana passada. Quem lembra o que o Guilherme pregou? Eu não assisti no YouTube de novo, mas eu lembro aqui todas as passagens que o Guilherme citou, todas. Oséias 6, Oséias 2, todas. Salmo 115, todas. Por quê? O que o Gui fez aqui na semana passada foi uma aula de homilética, de pregação, de exposição da palavra.
E eu falei para ele, cara, a gente precisa ser mais intensivo nisso. Ler mais, falar mais, fazer com que o povo abra mais a Bíblia. Quem fechou a Bíblia aí? Está em pecado, abre a Bíblia aí, 1 Coríntios 12, que nós vamos ler de novo. Eu fiz os slides e eu não trouxe os slides para essa mensagem. E não vamos ler Bíblia. E aí eu escrevi algumas coisas sobre essa mensagem. Eu separei esse capítulo 12 em 3 blocos. O primeiro bloco é: a fim de viver, crescer e servir, o corpo precisa de funções diferentes. E aí nós vamos voltar para o texto. No versículo 14 diz assim: porque também um corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ouvido, onde estaria o olfato? Deixa eu dissertar sobre esse texto que o apóstolo Paulo colocou aqui. Nós vivemos hoje num mundo de crises. Todo mundo quer ser um pouco a mais do que é. E esse é um grande problema. Ao invés de você focar em quem você é e crescer naquilo que Deus te chamou para ser, nós queremos ser sempre um pouco a mais. Por quê? As redes sociais nos afetaram. Os grandes números nos afetaram. Então, eu tenho amigos hoje que não tem mais rede social. E o cara, cresceu demais. Por quê? Para de olhar para a vida do outro. Quando o apóstolo Paulo fala assim, se a orelha disser para o olho, eu não sou do corpo porque eu sou orelha, imagine um corpo sem ouvir. Conversei com uma irmã esses dias que ela tem um problema auricular. Tem um problema de audição. E ela falou, é difícil, porque às vezes eu quero participar de uma reunião, não consigo, aí fica chato. E eu falei para ela, compra um fone de ouvido, e toda vez que a gente for conversar, a gente conversa muito via chamada de vídeo, você coloca o fone de ouvido. E aí eu contei o testemunho de um amigo. Eu tenho um amigo que o tímpano direito dele estourou. Direito aqui. O tímpano direito dele estourou. Numa microfonia na igreja. Uma microfonia no som, o tímpano dele estourou. Ele já é um senhor, ele tinha mais de 60 anos nessa época. Hoje ele tem 78 anos. O tímpano dele estourou, então ele ficou surdo de um ouvido. E aí, com o passar do tempo, o outro ouvido foi danificando também. Então ele foi ficando surdo dos 2 ouvidos. Então o que ele fez? Ele coloca um fone de ouvido no ouvido dele, coloca uma fita, uma fita em volta para ouvir melhor a chamada de vídeo. Não pode mandar áudio para ele no WhatsApp, porque ele não ouve, não pode. E aí esses dias, ele é coach, esses dias, 78 anos, ele foi para um podcast. E como que esse cara vai dar uma entrevista no podcast se ele não ouve? Aí sabe o que fizeram? Ligaram para ele. Ele está com o celular na mesa, colocou o fone de ouvido e ele conversando no podcast com a ligação. O que você quer dizer com isso, Ricardo? Tenta observar o que o apóstolo Paulo falou aqui. Quando falta um membro, o outro precisa funcionar. Imagina se todo o corpo fosse ouvido e esse homem, esse meu amigo, perdesse a audição, ele não funcionaria mais? Então toda a sua inteligência ia ser deixada para trás? Toda a sua experiência de vida seria deixada para trás? É um discipulador meu, um amigo meu, nós discipulamos um ao outro. Esse cara é um egípcio, mora aqui no Brasil há mais de 50 anos. Tem uma história fantástica. Foi sócio de várias empresas grandes aqui no Brasil. Tem um testemunho fantástico. Algumas pessoas daqui conhecem ele. Então, se esse cara perder a audição, a gente perde o amigo? Se esse cara perde a audição, a gente perde o valor que ele tem? Ele perde o valor que ele tem? É claro que não. O corpo funciona por inteiro. E aí nós precisamos adaptar esse corpo agora para funcionar naquilo que ele está deficiente. Então, se ele não tem mais audição natural, nós geramos uma audição para ele. Mas e se todo o corpo for olho? E aí dentro da igreja, nos ministérios,
Muita gente quer ser o que não foi chamado para ser. Muita gente quer dar um passo maior do que a perna que tem. Muita gente quer saltar num lugar onde não está vendo nada. Não, porque eu quero pregar igual você. Eu queria cantar. Eu fico tenso quando eu estou aqui na frente, porque eu estou cantando a música com a letra diferente do que está passando lá na tela. Eu tenho a carta aos Efésios decorada. Eu cito a carta aos Efésios decorada, mas eu não decoro uma música. Eu canto do meu jeito. Aí quando eu vejo a letra, não é assim, está errado. Então não queira ser aquilo que o Senhor não te chamou. E aí como que você vai saber para o que o Senhor te chamou? Estando inserido no corpo. É só aqui que você vai perceber isso. É só aqui que você vai entender esse chamado. É só aqui que você vai saber no que você faz falta. No que você faz diferença. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o olfato? Para a segurança do corpo, o olfato é muito importante. Para a direção do corpo, a visão é muito importante. Para a didática do corpo, a audição é muito importante. Porque nós aprendemos ouvindo. Nós direcionamos para onde nós vemos. E nós recebemos e agimos através do que nós sentimos. Então o apóstolo Paulo está falando para a igreja, olha, vocês nem todos aí são profetas. Nem todos aí têm autoridade para falar. Nem todos aí têm autoridade para cuidar. Nem todos aí têm autoridade para fazer. Alguns precisam ouvir mais. Alguns precisam sentar mais. Alguns precisam enxergar melhor. Alguns precisam sentir melhor. E aí é por isso que a igreja, a instituição, ela tem os seus departamentos. Por exemplo, o soul, que é para quê? Para você sentir. No soul que não tem Bíblia aberta, mas é para você sentir. O culto de ensinamento, a escola, é para você ouvir, para você aprender. A nossa festa do dia 14 é para você ver o que está acontecendo, a transformação na vida de cada um. E assim o corpo vai funcionando. Assim o corpo vai se cuidando. Assim o corpo vai crescendo. É aqui que nós vamos entender o que nós fomos chamados para fazer. Eu não posso chegar aqui e falar, olha, pastor, eu sou formado, doutorado, tenho isso, tenho aquilo, pode me dar isso aqui para eu fazer porque eu estou... Aqui não. Aqui não, João. Na igreja de Jesus? Não. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, dos fariseus, eu era o melhor. O apóstolo Paulo, na palavra, era o melhor. Na cultura, era o melhor. Na religião, ele falou, o mais zeloso. Não tinha nada contra mim. Só que quando Paulo, as escamas dos olhos do Paulo caem, e ele enxerga o caminho que ele deveria seguir de fato, ele parou por 3 anos e meio para ouvir. Da conversão de Paulo até a primeira viagem missionária de Paulo, tem 10 anos. Não, Ricardo, janeiro me batizei e aí já estou preparado. É? É? Sabe o que é engraçado? Eu treino jiu-jitsu. Aí tá o Ricardo aqui, tá o Leandro aqui treina também, né? Já treinou. Cara, o cara chega na primeira, segunda aula lá, o cara
forte, ele acha que ele vai conseguir fazer tudo. Eu vou pegar esse magrinho aqui, vou tacar ele no chão, e aí em 2 minutos ele está dormindo. Porque não é força, não é violência. Igual o meu sensei fala para mim, jiu-jitsu é delicadeza. Você tem que ser delicado. Não é violência. Com a palavra, não é violência. No ministério, não é violência. Não é só aparência, não é só força. Não é. Eu vim vestido assim porque eu gosto. Eu já vim assim, sem pregar. Mas não é aparência. Não é o jeito que faz. Não é. É o quão você é relevante para o corpo. Não é o que você sabe fazer. É sobre o efeito do que você sabe fazer. Vai fazer no corpo. Vai ter gente que vai chegar aqui e talvez o serviço dele não sirva para esse ministério. Talvez o serviço dele sirva para um ministério de 1000 pessoas. É por isso que tem muita gente em crise. Porque não sabe, é um olho querendo ser orelha. É gente que Deus chamou para enxergar as coisas, querendo ficar só ouvindo. É gente que Deus chamou para sentir as coisas, querendo ver além do que Ele pode. Calma aí, irmão. Meu Deus. Eu coloquei aqui, Podemos observar hoje em dia que algumas pessoas têm a tendência de engrandecer os dons sensacionais. Alguns cristãos se sentem extremamente culpados por possuírem dons que não os colocam em evidência. É o que eu posso estar falando aqui. Pessoas que têm o dom de cuidar, de organizar. Eu tenho uma cunhada, minha cunhada, a gente trata ela como, eu trato ela como sogra. Ela é como a mãe da Monique, criou a Monique. Monique é filha da velhice, então os irmãos dela são bem mais velhos que ela. Então as minhas filhas chamam eles de avós, os tios de avós. Pastora. O marido dela, o meu pastor. Mas a mulher tem um cuidado, um dom para organização, para decoração. Ela falava assim, a gente tem festividade na igreja, o tema vai ser girassol. No outro dia, ela já estava com o projeto pronto. E ela fazia tudo com uma excelência. Faz ainda, com um cuidado. E quando ela entendeu o chamado dela, ela falou, eu não preciso mais estar acima do púlpito. Eu não preciso mais tremer as minhas mãos quando eu vou abrir a Bíblia, porque o Senhor me chamou foi para cuidar, para decorar, para organizar. Não foi para ensinar. Hoje ela ensina a organização. Nós ensinamos a palavra, ela ensina a organização. Eu não sei pintar um negócio reto. Sabe o Bob Good lá, que as crianças têm pintando? Pinta tudo errado. Mas na hora de ler, de pegar um livro, de estudar, e de fazer um resumo de texto, e de criar uma estrutura de ensino, porque eu disse, eu me preparei para isso, o pastor se preparou para isso, o Gui se preparou para isso. Então, existem dons sensoriais dentro do corpo que nós precisamos. Eu preciso do dom sensorial desta igreja. Eu preciso de pessoas que chegam em mim e falam assim, Ricardo, eu estou sentindo isso. Porque de verdade, eu não sinto muita coisa. Vai ser difícil você me ver rodando, sapateando. Já fui desse manto aí. Até gosto, quando toca uns corinhos, eu já... Opa! Fazia uns helicópteros. Eu parei de fazer helicóptero porque meu celular um dia caiu do terno e quebrou. Não vale a pena. Mas eu preciso do dom sensorial da igreja.
A igreja precisa do dom sensorial. É por isso que nós precisamos da diversidade de dons e entender em qual parte dessa diversidade eu estou inserido, para o que o Senhor me chamou. Então não tenha medo quando você sentir algo, não tenha medo de falar. Quando você ver algo, não tenha medo de falar. Quando você ouvir algo estranho, não tenha medo de falar. Porque tem gente preparada para corrigir, para ensinar, para curar. Esse é o corpo. O segundo bloco eu coloquei aqui: os membros promovem a unidade ao descobrir a sua dependência mútua. Que é isso que eu estou falando. Então aqui no verso 21, o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Você entende que Cristo é a? Mas quem leva esse Cristo para todos os lugares? Então o pé não pode falar assim: eu não sou do corpo porque eu não sou cabeça. Ou a cabeça falar: eu não dependo de você porque eu não sou isso aí igual a você. Nós só vamos entender que nós somos uma igreja de verdade quando nós entendemos a nossa dependência mútua. Eu dependo de alguém que me ensina, eu dependo de alguém que me pare, eu dependo de alguém que freie a minha intrepidez. Eu preciso de alguém que me cura. Eu preciso de alguém que fale do Espírito para mim. Então imagina um construtor, uma casa. Eu sou pedreiro de profissão. Trabalhei muitos anos com construção civil. A minha família, de parte de pai, é toda da construção civil. E aí cada um tinha uma especialidade. Eu tenho um primo que reboca teto e não se suja. É incrível aquilo que ele faz. A gente ia almoçar, você ia dar hora para almoçar, ia todo mundo se lavar, trocar de roupa para ir almoçar. Ele ia do jeito que ele chegou. Chegava lá, falou: você não rebocou um teto agora? Reboquei, mas e aí? Não caiu um pingo de massa nele. Até hoje ninguém entende o que ele faz. Ele trabalha o dia inteiro e não se suja. Não se suja. É nóis, Flávio. Então a diversidade ela é necessária para a unidade, para a comunidade. A palavra comunidade em português, aí nós vamos trabalhar um pouco aqui de interpretação portuguesa aqui, nossa. Comunidade é unidade em comum. São pessoas comuns, com diversidades de dons, formando uma unidade. E olha a graça, e Cristo escolheu ser o cabeça de todos. Jesus pode fazer sozinho? Pode, mas ele escolheu ser a cabeça para usar uma mão para fazer. Cristo pode fazer sozinho? Pode, mas ele escolheu ser a cabeça que é carregada por os pés de alguém. Ele pode fazer sozinho? Pode, mas ele escolheu um corpo para fazer parte. O sacrifício ele fez sozinho porque só ele podia fazer. Mas ele escolheu uma comunidade para servir. Eu escrevi aqui: a diversidade do corpo é a evidência da sabedoria de Deus. Cada membro precisa dos outros membros e não pode se dar o luxo de ser independente. Quando uma parte do corpo torna-se independente, gera um problema sério que pode levar a uma enfermidade e até mesmo à morte. Em um corpo saudável, os diversos membros cooperam uns com os outros e até mesmo compensam uns pelos outros quando ocorre uma crise. No instante em que uma parte do corpo diz à outra: não preciso de você, começa a enfraquecer e a morrer e cria problemas para todo o corpo. O apóstolo Paulo, com esse texto, ele diz assim para nós: você sozinho não vai chegar a lugar nenhum.
Tá vendo essa sua crise aí? É porque você ainda não falou com ninguém. Tá vendo esse seu medo aí? É porque você ainda não chamou ninguém para compartilhar esse seu medo com ele. Tá vendo essa sua tempestade aí? Você só está passando por ela porque você não teve coragem de abrir a boca e gritar ainda para alguém. É por isso que as crises tomam conta. Eu tenho um problema, que às vezes é uma virtude também. Eu não fico calado, eu falo demais. Então se eu encontrar alguém no ponto de ônibus, eu vou falar dos meus problemas para essa pessoa. Ela vai falar, como está? Tudo bem? Não está tudo bem não, mano. Senta aí que eu quero falar dos meus problemas para você. Eu nem te conheço, não vai conhecer agora. Dizem que mulher faz isso, né? Mas porque eu preciso falar. Preciso falar. Por muito tempo eu fiquei calado. Por muito tempo eu não falava. Por muito tempo eu era tímido. Por muito tempo eu era acanhado. Por muito tempo eu fui excluso da sociedade. Eu não saía na rua, não brincava. E aí todo mundo achava que eu tinha um problema. E o problema era comigo mesmo. E onde eu achei a cura disso? Na igreja. Na comunidade. Dentro da igreja. Aos 15 anos, quando eu me batizei, foi onde eu encontrei um lugar onde eu podia falar das minhas fraquezas. Porque tem aquele estereótipo. Filho de nordestino, como eu disse, eu cresci na construção civil. Com 10 anos de idade, eu já colocava azulejo em parede. Falei para as meninas, eu ganhava R$2 por dia. R$2. Ontem lá eu pedi um Kinder Ovo de R$15. Falei, eu pagava 80 centavos do Kinder Ovo. Parei de comprar quando virou R$2, que era a minha diária de trabalho. Então cresci dentro de um estereótipo que homem não podia ser fraco, que homem não podia chorar, que homem não podia expor os sentimentos, as fraquezas. Um salve aí para vocês, pai e Flávio também. Mas eu fui criado assim. E aí quando eu chego na igreja e eu vejo um marmanjão lá chorando, e eu vejo gente lá falando, e eu vejo gente lamentando, eu falei, eu posso fazer isso? E na primeira vez que eu me abri, já veio. Aí a gente volta lá na mensagem do pastor Júnior. Aqueles rios de águas vivas. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Senhor cura de dentro para fora. O Senhor vai buscar lá no íntimo o que está fazendo mal para o corpo. E com esse rio de águas vivas, Ele coloca para fora. E esse rio vai levando cura para outras pessoas. E aí o que você está sentindo vai sair de você agora como cura. Aquilo que estava te adoecendo vira cura para quem vai te ouvir a partir de agora. Aquilo que estava te fazendo se sentir mal vai virar cura para aqueles que estão se sentindo mal. Aquilo que você ouvia e não entendia vira cura para aqueles que vão te ouvir agora. Porque é assim que o corpo funciona. O terceiro bloco eu coloquei aqui: a diversidade dos membros cumpre a vontade de Deus para o corpo. E aí no verso 27 o apóstolo Paulo diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente. Calma aí, vamos ficar aqui nesse texto. No 27 só. O apóstolo Paulo está falando assim, vós sois o corpo de Cristo. Vós. Uma comunidade. Uma pluralidade. Ele não falou você. Ele falou vós. Paulo está escrevendo para uma igreja, para um povo. Essa carta era lida de pé, diante da comunidade, para todo mundo ouvir. Não é uma carta pastoral para um discípulo. É uma carta pastoral para uma igreja, para uma comunidade, para todos que possam ouvir. E aí o apóstolo fala assim, vós sois o corpo de Cristo. E ele termina a frase, e os seus membros em particular. E aí deixa eu dissertar sobre isso. Nós funcionamos como um corpo. Então aqui é o corpo de Cristo e cada um de nós somos um membro do corpo. Mas a igreja viva,
Aí eu falo de CNPJ, de instituição, aí eu falo de placa de igreja, eu falo de endereço. A Igreja Viva é um membro de Jesus, do corpo místico de Jesus que há na terra. Lá em 2020, quando eu ministrei, eu comecei a mensagem com isso. Eu falei assim: se a Igreja Viva hoje fechar as portas, qual a diferença que ela faz para a comunidade? Nós precisamos pensar nisso. E se todas as igrejas de Santo André fecharem as portas e só a nossa ficar aberta, a gente dá conta? Dá conta? Eu vou embora, eu já moro em Guarulhos, eu fico por lá mesmo. Nem venho mais para cá, porque não dá conta. Não dá conta. É por isso que nós precisamos aprender a olhar para quem está do nosso lado como um corpo também. É por isso que nós precisamos aprender a olhar para quem está com a porta aberta do nosso lado como uma missão também. Fui ministrar numa igreja em Itajubá, Minas Gerais. E aí uma igreja muito grande assim, e o culto acabou e o baterista veio falar comigo. E a gente ali conversando e tal. Eu falei: cara, quanto tempo você está aqui nessa igreja? Ele falou: não sou dessa igreja não. Como assim você não é dessa igreja? Não, eu sou daquela igreja lá. A porta aberta, outra igreja do outro lado da rua, tendo culto lá. Ele falou: eu sou lá daquela igreja lá. Eu falei: então você foi contratado para tocar aqui hoje? Né? Normal, músico contratado. Não, é porque às vezes vem gente de lá para cá, daqui para lá e tal. Aí a gente foi jantar, depois da mensagem, o pastor contou o testemunho. A igreja dele já estava ali naquele lugar há muito tempo. Já tinha um tempo estabelecido naquele lugar, naquele endereço. Era uma igreja grande, a igreja para 1000 pessoas. Igreja enorme. E aí, de repente, vem e abre uma igreja na frente da igreja deles. Completamente diferente. Aquela igreja onde tem que ir de terno e gravata, raspar a barba, que tem as cadeiras aqui atrás e que o povo senta lá atrás, que os instrumentos é lá embaixo. Completamente diferente da igreja que estava ali. Pastor Jânio. E ele falou assim: eles abriram a igreja lá e a gente fazendo culto aqui, e a gente começava o culto, a porta aberta, olhando para lá, eles começando o culto lá. Ele falou: e às vezes a gente encarava assim, ficava mal. Eu comecei a ficar mal, o pastor falou. E um dia sentado, porque ele sentava aí embaixo, e ele falou: um dia sentado, antes de fazer a oferta, o Senhor falou para mim: pega o gasofilaço e entrega a oferta lá na outra igreja. Ele falou: não, isso não é possível, fazer um negócio desse. E aí a gente faz os testes com Deus, né? É por isso que nós precisamos, olha só, a unidade do corpo. Ele ouviu do Senhor e agora ele precisava sentir do Senhor. Ele falou assim: beleza, Deus, se é para levar a oferta lá do outro lado, toca o louvor tal agora. Tem uma programação para tocar o louvor, já tem ensaiado. Então os músicos estavam lá embaixo tomando café, falando dos louvores que ia ser tocado aqui. É programado, é planejado. Ele falou: Deus, quebra a programação e toca tal louvor. A banda começa o louvor que ele falou. Ele falou: não é possível. E ele ficou naquela: é para levar, não é para levar, não. Tá bom, Senhor, tá bom. Se é do Senhor, toca outro louvor. E aí atrasou já 10 minutos o culto. E ele falou: não é possível. Como que eu vou entrar na outra igreja para levar o gasofilaço para outra igreja? Eles podem se sentir mal comigo. E ele fez mais um teste. E ele falou: se for o Senhor mesmo, que o músico, o ministro do louvor agora, abre a Bíblia e fale esse versículo. O ministro do louvor parou o louvor, abriu a Bíblia e leu o versículo. E aí alguém sentiu por ele. Ele ouviu, alguém sentiu por ele. E ele falou: gente, chamou os diáconos, pega o gasofilaço, leva lá para a igreja lá na frente, pode invadir. E todo mundo vai ofertar lá e a gente vai deixar a oferta lá para eles hoje. E ele falou que na hora que entrou na igreja, a igreja grande também, eles entraram, colocaram o gasofilaço lá, todos os membros da outra igreja veio, ofertou, falou que o púlpito inteiro se colocou de joelho, várias pessoas se ajoelhando dentro da igreja, os obreiros da casa se jogando no chão. E aí quando o culto acabou, eles precisaram conversar. E eles se encontraram e ele falou que o outro pastor testemunhou. Falou: o Senhor nos deu aquele terreno. A gente está procurando um terreno para a nossa igreja. O Senhor nos deu aquele terreno e a gente não queria, porque era de frente com a sua igreja. E Itajubá é uma cidade pequena, não sei quem conhece, é uma cidade pequena.
Ele falou, a gente não queria pôr uma igreja porta a porta com outra igreja, porque gera discussão, gera briga, dá mau testemunho até para o mundo. Olha, ontem a Monique fez isso. Passou na frente de 2 igrejas abertas, porta com porta. Olha, 2 igrejas, uma do lado da outra. Não dá testemunho, então a gente ficou muito preocupado. E a nossa oração, a nossa preocupação era sobre isso. Com o que vocês iam pensar sobre nós. E aí nós pedimos um sinal de Deus, que esse era o lugar para a gente ficar. E eles entram com a oferta para vir para cá. A unidade funcionando. E a partir daquele dia, isso já fazia 2 anos. 2 anos. Eu fui lá, isso já tinha acontecido há 2 anos. E até hoje, as igrejas são porta a porta. E o músico daqui sai para lá, o pregador sai de lá para cá. Uma igreja é diferente da outra. Aqui o pastor prega de camiseta e tênis. Lá é só de terno e gravata. Mas é a unidade do corpo funcionando. Então nós precisamos entender que o nosso CNPJ também é um membro de Cristo no mundo. Porque a igreja existe em 3 níveis: o corpo místico de Jesus, a igreja institucional de Jesus, que é o CNPJ, que é a nossa comunidade, e a unidade, aquela por quem Jesus morreu e quer salvar, que é cada um de nós. Então imagina se eu não tivesse cuidado do meu corpo, se eu poderia estar aqui hoje. Se eu não me planejar, se eu não me tratar, se eu não cuidar do meu intelecto, do meu espiritual, do meu corpo físico, se eu não cuidar da minha saúde, pessoas dependem de mim, minhas filhas dependem de mim, minha família depende de mim, minha igreja depende de mim. Essa é a consciência de responsabilidade que eu preciso ter. Se eu pertenço, eu necessito e sou necessário. Nós precisamos ter isso em mente. E aí o apóstolo Paulo vai falar de cargos, né? Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? Todos curam? Todos falam? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Todos? Não precisa. Não precisa. Já contei esse testemunho. O pastor reformando a igreja, eu peguei a placa da igreja, uma placa de lona assim bem grande. Falei, pastor, posso tirar a placa para lavar? Ele falou, pode. Subi na laje, tirei a placa da igreja e levei para minha casa para lavar a placa da igreja. A placa de lona, uma estrutura de ferro e a placa de lona ali. E eu tô lá em casa, coloquei lá no quintal, joguei água, aí peguei o sabão, aí comecei a esfregar, e tô aqui, esfregando a placa. E aí daqui a pouco eu comecei a ser cheio do Espírito. E o Espírito começou a me tomar e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Enquanto eu ia lavando uma placa, uma lona branca, né, com os escritos, e enquanto eu ia tirando aquele lodo que estava assim, o Senhor ia falando comigo, enquanto você está cuidando disso aqui, eu estou cuidando de coisas que você não percebe ainda. Lavando a placa da igreja, eu fui cheio do Espírito de Deus. Já aconteceu isso lavando o banheiro da igreja. Já aconteceu isso construindo paredes dentro da igreja, derrubando paredes dentro da igreja. Fui para a igreja lá em Guarulhos que o púlpito de madeira estava caindo aos pedaços. E pastor, vou dar um púlpito para você. E quando eu falei, outro irmão falou, irmão, eu queria dar um púlpito, mas eu não tenho condição. Eu tenho aqui esse valor. Dá, esse aqui é a metade, me ajudou. Ia ser 1.000, foi 500 só. A gente deu um púlpito para a igreja. Ninguém sabe disso lá. Só o pastor e esse outro irmão que tinha essa vontade também. É a unidade do corpo funcionando. E você não pode cair no erro de achar que você sozinho vai conseguir ser alguma coisa, chegar em algum lugar, fazer algo diferente. Não, você precisa estar inserido dentro do corpo, da unidade da igreja, porque foi por isso que Jesus morreu. Eu não sei se você sabe, mas na cruz tinha uma ordem: o corpo de Jesus não pode ser danificado, nenhum membro pode ser quebrado, nada pode ser tirado do lugar. E aí Jesus vai para a cruz na sexta-feira. Só que domingo era Páscoa.
E aquele corpo não podia ficar lá, aqueles corpos não podiam ficar lá até domingo, porque era o dia santo deles. E aí o que acontecia? A morte na cruz é por asfixia. Então prendia a pessoa na cruz e deixava ela pendurada. E a escápula das costas comprime o pulmão. Só que para a pessoa morrer dessa forma demora de 2 a 3 dias. Se for uma pessoa forte, demora até um pouquinho mais. E aí Jesus com os pés pregados, com as mãos pregadas numa cruz que não era para ele, era uma cruz maior. Então Jesus não ficou inclinado da medida certa para ele ser asfixiado. Ele ficou reto na cruz. Ele não ia morrer asfixiado. O cordeiro não podia ser asfixiado. E aí os judeus queriam tirar aqueles homens da cruz, porque eles iam ficar ali até morrer. E para acelerar essa morte, o soldado vinha e quebrava a canela, quebrava as pernas de quem estava pendurado, que a pessoa cai e asfixia na hora, e aí morre em minutos. E aí o soldado vem e quebra a canela do que está na direita. Puf! Ele cai e vai começar a morrer. Aí vai lá na outra ponta, no da esquerda, e bate. Puf! E quebra e ele começa a morrer. Quando chega em Jesus, o corpo de Jesus não podia ser danificado. Nenhum membro podia ser fraturado. Quando chega em Jesus, Jesus já está morto. E aí o soldado olha, não, ele morreu. Peraí, vamos testar. Pega lá uma lança, enfia a lança. E aí o Salmo vai dizer assim, ele foi traspassado. Gui leu aqui na semana passada, Isaías 53, ele vai ser traspassado pelas nossas transgressões, ele foi traspassado. E aí fura todos os órgãos dele, a lança atravessa Jesus, mas não quebra nenhum osso do corpo. Porque o corpo que Jesus está, ele é perfeito, ele é íntegro, ele funciona. Ele pode secar, pode faltar recurso, pode sangrar, mas o corpo é completo. O corpo não vai ser quebrado. Você está me entendendo? O corpo não vai ser fraturado. Pode vir o que vier de lá para cá, o corpo não vai ser atingido. Pode sangrar a gente, pode causar dor na gente, pode causar perca na gente, mas o corpo continuará com seus membros completos, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz. Entende a mística do corpo? Entende o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui em 1 Coríntios 12? E aí esse corpo, batizados no Espírito, e o apóstolo Paulo vai falar, um Espírito batizou. E alguns falam em línguas, e alguns pregam, e alguns profetizam, e alguns sentem, alguns servem, alguns varrem, alguns servem a água, alguns abrem a porta, alguns cuidam do som. Então imagina a importância, a necessidade, o nosso culto hoje, na nossa geração, na nossa cultura, a importância é tão importante, servir a água, abrir a porta, fazer uma live, tudo isso é para o funcionamento do corpo de Cristo. Tudo isso. Então, não, eu só fico lá em cima apertando o botão, passando o louvor. Não, queridos. Você faz o corpo funcionar. Olha só, tem gente vendo, ouvindo e sentindo porque você está apertando o botão para passar para a direita. Tem gente vendo, ouvindo e sentindo porque você está transmitindo a live nesse momento. Tem gente vendo, ouvindo e sentindo porque você está abrindo a porta, porque você está servindo a água, porque você está consertando o banheiro, porque você está fazendo essas coisas. Nada do que você faz para o corpo é descartado. Nada. O mundo vai querer vir quebrar as pernas, os ossos das pernas da igreja, mas Jesus já se entregou antes para garantir a integridade do corpo. Nem vai dar mais tempo, eu fiz só a introdução. Posto isso, né? Como é? Dito isso. E aí, eu não sei se você já me ouviu falar nisso, eu ministrei uma palavra aqui com um tema em acróstico. Quem lembra do tema armas?
que eu trouxe, o tema em acróstico. E eu fiz um acróstico. Pensei nisso a semana toda e eu preparei eles de manhã. Por isso que eu tirei os slides da mensagem. Eu não vou levar slide nenhum, nem ia dar para passar os slides, porque eu nem entrei nos slides ainda. Mas coloca aí o próximo slide. Corpo. Isso é um acróstico. Acróstico é quando a gente pega a primeira ou qualquer letra da palavra e forma uma frase para o entendimento. Eu gosto disso porque eu lembro melhor das coisas quando eu faço isso. E aí eu fiquei a semana toda pensando nisso. Eu falei para a Monique, não, se liga, ó, corpo, comunidade. O ou ó, obras. Então uma comunidade, ela é evidenciada pelas suas obras, pelo que ela faz, pelo que ela serve, pela relevância dela. O R, quem faz parte do corpo, assim como nós dissertamos aqui, tem responsabilidade dentro do corpo. Lembra? Quando eu não venho, eu faço falta. Quando eu estou aqui, eu faço a diferença. Você também. Quando você não vem, faz falta. Quando você está aqui, você faz total diferença. Você é necessário para esse lugar. P, eu tinha colocado paternidade, mas pertencimento faz mais alusão ao que nós estamos falando hoje. Então, pertencimento, eu pertenço, eu faço parte. A humanidade precisa fazer parte de algo. Nós somos criados para o outro. Você sozinho, você vai ficar louco. Vai ficar doido. Quem assistiu o filme Náufrago? Lá do Tom Hanks, que ele construiu lá aquela bola lá e virou amigo dele. O Bambam lá no Big Brother fez lá um boneco lá de sucata para ele. Quem fica sozinho fica doido, gente. Fica louco. Parte para a loucura, porque não tem com quem falar. E aí, se você não tem com quem falar, você não escuta nada. E aí, se você está sozinho e escuta alguma coisa, significa que você está doido. Então, pertencimento, obediência ao cabeça, que é Cristo. E aí a gente pode mudar. Oração, relacionamento, obras, paternidade, tudo em comum, fazer parte. Então, queridos, note que um corpo, para que ele cumpra a sua função, ele precisa estar sempre em unidade. Não adianta. O apóstolo Paulo fala que existem membros mais honrosos que não precisam de tanto cuidado. Então, tem gente que talvez você nunca vai colocar a mão na cabeça dele para orar. Talvez tenha gente que você nunca vai ver aqui babando, Jesus entrando no manto, mas talvez ele não precise de tanto desse cuidado. O cuidado dele seja outro. E aí nós precisamos ter a maturidade de entender a posição de cada um. Já tem gente que a gente vai precisar orar todo domingo, vai precisar fazer visita toda semana, vai precisar ensinar a mesma coisa toda vez que encontra ele, porque é a necessidade desse membro. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu não funcionaria se não tivesse alguém para me ouvir. Como eu gosto de falar. Então, se eu li alguma coisa de manhã e mexeu comigo, eu preciso falar muito urgente isso. Urgente. Teve uma festa domingo na minha empresa, de festa junina, né? De arraiala da empresa. E aí é reunido várias pessoas de diversos departamentos e de outras empresas que prestam serviço pra gente. E o pessoal sentou lá, e aí a menina sentou e falou: Ricardo, escolhe uma música aí pra pôr lá pra tocar. Eu pô, o que é? Unção e louvor, né? Aí eu falei, pronto, eu entendi porque ela me pediu pra escolher uma música. Eu sentei e eu comecei a falar da Bíblia pra eles. Comecei a falar a palavra de Deus para eles. Vocês sabem qual é a origem da festa de São João? Ninguém sabia. Mas não é todo mundo aqui católico? Mas não ensina essas coisas, então vamos lá. Quem é João? João é um apóstolo de Jesus, que andou com Jesus. Comecei a falar da palavra lá dentro da empresa. Não foi uma música que pediram, ela entendeu errado. Deus falou para ela assim: pede para o Ricardo pregar hoje. Ricardo, é música. Não é música, é mensagem. Fica de pé, vamos orar.
Quem tem essa curiosidade, vai lá na mensagem lá de 2020, que eu trago lá a questão do Vale dos Ossos Secos, que o Senhor chamou, o Senhor deu uma visão para o profeta. E essa visão era um vale muito grande, cheio de ossos secos. Então as pessoas estavam mortas ali, ossos secos, ossos de pessoas, um ossário. As pessoas estavam mortas. E aí o Senhor pergunta para o profeta assim: pode esses ossos sobreviverem? E aí o profeta, malandro: o Senhor sabe, Senhor. Aí, pode esses ossos ter vida? O Senhor sabe, Senhor. Quando a gente não sabe responder, para não passar vergonha de dizer não sei, o Senhor sabe, Senhor. Joga a bola para lá. E aí o Senhor disse para o profeta assim: profetiza vida sobre esses ossos. E o profeta profetiza vida sobre aqueles ossos. O profeta, ele faz o que o Senhor mandou sobre aqueles ossos. A Bíblia chama de ossos sequíssimos. Sabe o que é um osso sequíssimo? Quando você pega nele, ele esfarela. Ele já perdeu toda a capacidade, como que é o nome? O cálcio, né, José? Todo o cálcio, ele perdeu toda a capacidade dele de firmeza. Não tinha mais vida naqueles ossos, não tinha mais nada. E a palavra fala que quando o profeta profetiza sobre aquele vale de ossos secos, o profeta, ele continua o texto, ele fala assim: e aí eu ouvi um ruído. E aí eu trouxe a aplicação disso. O menor osso do corpo humano se chama estribo. Ele fica dentro do nosso ouvido interno. O menor osso do corpo humano. Para a gente ouvir, esse estribo, ele precisa pinçar outro osso. Então nós ouvimos, nós recebemos uma vibração, e essa vibração faz com que esse estribo pince outro osso, e aí cause a nossa audição. O menor osso do corpo humano. Quando o profeta fala, o menor ouve. Para um corpo ter vida, o menor ouve. Para que o espírito se mova, o menor ouve. Para que o Senhor profetize, o menor precisa ouvir. E muitas vezes nós precisamos descer para ser o menor, para ouvir o que o Senhor está fazendo, para ver o que o Senhor está fazendo e para sentir o que o Senhor está fazendo. O profeta João, ele disse que o Senhor cresça e que eu diminua, que Ele cresça e que eu desapareça. O meu entendimento, o meu conhecimento não tem a importância nenhuma quando o Senhor está presente na casa. Quando o Senhor está presente na casa, quando o Senhor está se movendo, não existe aqui mais hierarquia. Nós precisamos todos nos diminuir para ouvir o que Ele está fazendo. A presença do Senhor nos nivela como um corpo, como servos. Se Ele é o cabeça, todos estamos abaixo dele. Se Ele é o cabeça, nós precisamos um do outro. Se Ele é o cabeça, nós necessitamos um do outro. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor tem falado nesses dias conosco. Nós oramos porque nós queremos ser uma igreja viva, Pai. Uma igreja que pertence, uma igreja que evidencia as Tuas obras, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nós que estamos presentes aqui e aqueles que estão ouvindo essa mensagem nesse momento, que nós vamos ser transformados em membros do Seu corpo, Pai. Em membros fiéis do Seu corpo, Pai. Que o Senhor nos faça entender que nós pertencemos e que nós somos necessários nesse corpo, Senhor. Pai, eu oro para que nós vamos ser curados nessa manhã, para que nós possamos ser, Pai, renovados, reavivados pelo Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos entender a nossa necessidade aqui nessa casa. Deus, em nome de Jesus, nos dá a humildade de entender, Pai, que nós pertencemos, que nós só somos algo porque nós fazemos parte de algo, Pai. Seja a cabeça deste lugar, Senhor. Seja a cabeça nessa geração, nesse tempo, Pai. Nós oramos, Senhor meu Deus, por um avivamento individual e coletivo, Pai. Individual em cada um, em cada casa. Coletivo nessa casa.
coletivo nessa nação, nessa geração, Pai. Nós oramos, Pai, para que haja entendimento da Tua palavra. Nós oramos para que nós possamos cada vez mais entender e compreender o que o Senhor está falando entre as 4 linhas da Tua palavra, Senhor. Da forma que o Senhor escolheu se revelar a nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, a nossa negligência. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, meu Deus, se nós queremos ser algo que o Senhor não nos chamou para ser. Nós estamos aqui para aprender, Senhor, para ser moldado. Nós estamos aqui, Pai querido, para que nós possamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, que é fazer parte do Teu corpo, do qual o Senhor é a cabeça, Pai. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado em tudo isso. Que nós vamos entender a importância de fazer parte, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faz assim com as suas mãos. Vamos que eu estou de pentecostal hoje, vamos dar a bênção apostólica hoje. Que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo e que a graça do nosso Senhor Jesus os acompanhe hoje e sempre. E aqueles que concordam digam amém. Glória a Deus.